Bom dia a todos. Vamos dando início a mais uma aula da disciplina Direito Financeiro e Meio Ambiente da pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. E hoje nós vamos ter a apresentação do seminário sobre o tema Meio Ambiente, Instrumentos Fiscais e Financeiros, que será apresentado pelo Marcelo Tcheli de Lima e pela Isabela Mônaco. E eu, desde já, então, passo a palavra a vocês. Hoje é dia 14 de maio de 2021. Marcelo e Isabela, a palavra está com vocês. Obrigado, professor. Antes de tudo, aqui eu gostaria de agradecer aí o senhor por mais uma oportunidade de estar falando aqui no Largo São Francisco. O senhor sabe o quanto para mim isso é importante e é sempre muito gratificante. Nós estamos aí numa pandemia, né? Eu gostaria de estar apresentando esse seminário nas arcadas, mas infelizmente não deu. Mas não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza. E um agradecimento à Isabela, que me ajudou aí muito a refletir sobre esses temas e na elaboração do seminário e do handout aí que já foi disponibilizado para os senhores, tá certo? Então vamos lá. Olha, eu vou fazer aqui uma introdução a esses mecanismos, porém eu vou fazer uma análise econômica desses mecanismos, certo? Desses instrumentos. Instrumentos fiscais, instrumentos financeiros, análise da tributação, análise econômica, tá? Até porque quem vai fazer a análise jurídica vai ser a Isabela, e também uma análise econômica dos pagamentos por serviços ambientais. Então, ó, o seminário vai ser estruturado da seguinte forma: eu farei uma análise econômica, ok? Inicial, depois a Isabela partirá para falar sobre os instrumentos fiscais e os instrumentos financeiros, e eu também vou falar sobre, aí depois eu volto e falo sobre os pagamentos por serviços ambientais, que também tem uma lógica econômica aí subjacente. Então, essa parte introdutória ela vai servir para todos os outros tópicos do seminário. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode passar, Isabela. Então, no que consiste uma análise econômica dos instrumentos fiscais, financeiros e os pagamentos por serviços ambientais? Eu vou fazer uma análise de microeconomia. Ou seja, eu vou tentar aqui, juntamente com vocês, analisar do ponto de vista microeconômico como esses instrumentos eles alteram o comportamento dos particulares. Tá bom? Então, a ideia de microeconomia, se eu pudesse aqui, eu não trouxe aqui um conceito de microeconomia, onde eu destaquei aqui, por exemplo, um economista que eu gosto muito, que é o Mankio. Mas eu vou tentar aqui fazer essa conceituação de microeconomia, e eu poderia dizer que a microeconomia ela é uma ciência, né, um braço da economia, ela é aí um dos temas. Quando nós vamos estudar economia, nós estudamos microeconomia, macroeconomia, que analisa o comportamento individual das pessoas e como esse comportamento individual altera os resultados do mercado. Tá bom? Então é isso. Avançando um pouco, eu trouxe dois princípios de microeconomia que, inclusive, já foram... volta um pouco, Isabela. Eu trouxe dois princípios de microeconomia que, inclusive, eu abordo eles num artigo que eu escrevi, que está no site Jus Brasil. O título é 4 princípios de microeconomia aplicados à análise econômica do direito. Eu trouxe aqui dois, né? E dois desses princípios eu abordo nesse artigo. Quais são os princípios? As pessoas são racionais e pensam na margem, e as pessoas reagem a estímulos, a incentivos, tá? Explicando o primeiro princípio, essa racionalidade ela é limitada, ela não é uma racionalidade absoluta. Até porque, assim, quando você tenta prever um determinado comportamento,
você tem que partir de um parâmetro. Você vai falar assim, olha, essa pessoa vai agir racionalmente. É evidente que nem todas as pessoas agem racionalmente. E o que seria agir racionalmente do ponto de vista da racionalidade limitada? É adotar um determinado comportamento, né, realizar uma determinada ação que importará na maximização do seu bem-estar, certo? Se nós formos falar de mercado, a maximização dos seus lucros. E a reação a incentivos. A reação a incentivos ela é extremamente importante para os formuladores de políticas públicas, certo? Porque o que acontece? Como você tem os incentivos como um fator determinante para análise de resultados de mercado, você, os elaboradores de políticas públicas, quando eles querem adotar uma política pública que seja eficiente, eles devem considerar os incentivos. Né? Então, inclusive, até o próprio Mankell fala isso no livro dele, Princípios de Microeconomia. Né? Que eu até destaquei o trecho aqui. Eu não vou ler aqui, porque eu já coloquei nos slides, né? E aí os senhores podem ler, aí depois eu vou disponibilizar a apresentação. Então, é importante aqui ter a lição desse primeiro slide, é que as pessoas são racionais e pensam na margem, considerando um conceito de racionalidade limitada, e as pessoas reagem a incentivos, certo? Isso aqui vai ser muito importante, inclusive, para nós analisarmos o efeito da tributação e os efeitos dos incentivos fiscais, os instrumentos financeiros no comportamento das pessoas. Eu coloquei como exemplo o imposto sobre a gasolina, que depois, mais à frente, eu vou retornar nele. Ô, Isabela, pode passar aí? Né? Então, vamos lá. Considerando aquilo que eu falei no slide anterior, aqui já partindo para a análise da tributação e como ela altera os resultados de mercado, eu destaquei duas possibilidades. Né? Vamos partir aqui de dois exemplos. Um determinado ente público institui um tributo que é cobrado dos vendedores. Isso vai ser a primeira hipótese que nós vamos analisar. Ou dos produtores do determinado produto. O que acontece? Quando você institui um tributo, né, que ficará a cargo dos vendedores, dos produtores, o que acontece? Você encarece o custo da produção e você torna a atividade menos lucrativa. Tá? Quando você faz isso, vou pegar um exemplo agora ambiental. Né? Você tem um determinado produto X que acarreta, a produção dele acarreta Y de poluição, certo? Ou seja, uma externalidade negativa. Depois nós vamos falar também de externalidades e como nós fazemos para internalizar essas externalidades, certo? Ou seja, né, não podemos socializar as perdas e privatizar os lucros. Então, veja, aqui funciona assim. Você tem Y de poluição. Você quer reduzir essa externalidade, perdão, hein? Você quer reduzir essa externalidade em um determinado montante que seja adequado do ponto de vista social. O que você faz? Você institui um tributo sobre a produção. O que acontece? Vai encarecer a produção, vai tornar a atividade menos lucrativa, e aquele determinado produto que tem X, né, que produziu X, ele vai reduzir a sua produção. Então, haverá um deslocamento da linha, da oferta para a esquerda. Ou seja, haverá menos produção daquele produto. Isso é a regra. Né? Lógico que nós vamos ver também situações, por exemplo, de demandas elásticas e demandas inelásticas que nós vamos ver em slides futuros. E agora, o que acontece? Eu coloquei quais as implicações de você instituir um tributo sobre vendedores ou produtores. Quais são as implicações? Desencorajam a atividade de mercado e os vendedores e compradores dividem o ônus do tributo. Ora, se o tributo encarece a produção, o preço final do produto vai ficar mais caro, certo? E agora, a segunda hipótese é se nós instituirmos esse tributo sobre os consumidores.
Aí, agora, nós vamos estar falando do outro braço da lei da oferta e da demanda, que é a demanda. Se você institui um tributo que ficará a cargo dos consumidores, né, qual que é o resultado possível? Você vai reduzir a demanda daquele produto. Então, aqui, você tem aquele produto sendo consumido em 10 unidades, certo? E um determinado tributo, o consumo desse produto gera uma externalidade negativa, aí vem um tributo e desloca a linha da demanda para a esquerda. Por exemplo, agora as pessoas passaram a consumir 8 unidades apenas daquele produto, não mais 10. Então, você tem também aí as mesmas implicações do tributo, no efeito prático, acaba sendo o mesmo se você instituir um tributo sobre os produtores e não sobre os consumidores. Então, realmente, o efeito é o mesmo, em que pese aqui, quando nós formos analisar, nós temos que analisar o primeiro sobre a perspectiva da oferta e o segundo sobre a perspectiva da demanda. Pode passar, por favor? Agora, eu entro na questão que eu havia falado lá atrás, sobre elasticidade de demanda. Eu vou também explicar isso aqui, citando exemplos. Né? Também, amarrando aí com a questão da tributação. Um determinado tributo, ele que incide sobre os consumidores, ele vai encarecer vamos falar aqui, em 80% do preço do produto. Ok? Tá. Dito isso, qual o efeito que ocorre no comportamento do consumidor? Os consumidores vão consumir mais ou consumir menos? Certo? E em que situações eles consumiriam menos, e em quais situações a demanda permaneceria a mesma, ou quase que inalterada? Aí entra a questão da elasticidade da demanda. A elasticidade da demanda, ela diz respeito ao quê? Se o aumento do preço do produto, né, vai ou não deslocar a linha da demanda para a esquerda. Então, veja só, um determinado imposto, vou ficar aqui com o exemplo do livro do Mankiw, que é interessante, que fala do consumo de sorvete. Uma casquinha de sorvete custa R$1. Ele fala em dólares, né? Mas vamos colocar, custa R$1. Aí vem um tributo que encarece esse produto, né, em 50%. Então, ele vai passar a custar R$1,50. Como aqui a demanda é elástica, porque o sorvete pode ser facilmente substituído por um outro produto, certo? O que vai acontecer? Você vai ter uma redução do consumo de sorvete e você vai deslocar a linha da demanda para a esquerda. Agora, um outro exemplo, que daí entra dentro da demanda inelástica, né? Um determinado medicamento raro para a cura do câncer, por exemplo. Né? Vocês acham que se eventualmente um tributo ou o preço desse serviço, o preço desse produto ficar mais caro, haverá uma redução da demanda? É provável que não, porque o produto não é facilmente substituído. Tá certo? Então, a ideia aqui, depois nós vamos ver aqui fica legal um exemplo partindo para o âmbito ambiental, da questão da gasolina. Apesar da gasolina ser aí um combustível que pode ser substituído por outros, né? A demanda da gasolina é relativamente inelástica, certo? Inclusive, com esse aumento que nós tivemos aí, que todos sabem, dos combustíveis, especialmente da gasolina e do diesel, você não teve uma redução tão significativa assim do consumo de gasolina, tá certo? Então, eu diria que, possivelmente no Brasil, nós poderíamos concluir que a gasolina é uma demanda relativamente inelástica, né, em que pese ela ter uma alternativa de você usar, por exemplo, o álcool, tá certo? Agora,
Obrigado, Isabela, por estar avançando. Agora aqui, eu vou entrar no campo das externalidades, certo? A externalidade, ela extrai o seu fundamento de dois princípios de economia. Quais sejam? Eu coloquei aqui também. Está tudo no livro do Mankell. Os mercados, geralmente, são uma forma boa de você promover a alocação de recursos públicos, recursos escassos, de forma eficiente, certo? Então, hoje eu entendo que os mercados são aí a forma mais eficiente de você alocar esses recursos, certo? Quase sempre, né, haverá uma alocação mais ou menos aí eficiente desses recursos escassos. E uma outra, agora entra um outro princípio que complementa esse, que diz respeito à ação estatal, que às vezes a ação estatal pode melhorar o resultado desse mercado. Qual um exemplo clássico que a economia traz de uma ação estatal que pode melhorar o resultado do mercado? É a atuação estatal nas chamadas falhas de mercado. Nós não temos, evidentemente, só a externalidade como falha de mercado. Você tem uma outra, que eu aqui cito como exemplo, que é a chamada simetria de informação, né? Mas os textos e o assunto, ele diz respeito exclusivamente à questão da externalidade, certo? E essa externalidade, ela pode ser conceituada como uma ação individual, certo, de uma pessoa, que pode gerar um efeito bom, portanto positivo, ou um efeito ruim, ou portanto negativo, né, em um terceiro, no bem-estar de terceiros. Então você tem um comportamento individual, né, acarretando aí essas externalidades e alterando o bem-estar de terceiros. Seja para maximizar esse bem-estar, se a externalidade for positiva, seja para reduzir esse bem-estar se a externalidade for negativa. Então, esse é o conceito de externalidade, que é uma espécie do gênero falhas de mercado. Pode passar, por favor, Isabela. Aí aqui eu trago as espécies de externalidade, ok? Aí aqui eu já falei sobre externalidade negativa e externalidade positiva, né? Aí você vai verificar se o impacto é adverso, portanto ruim, aí seria uma externalidade negativa. Exemplo, poluição, que é o exemplo mais clássico que a doutrina econômica apresenta, e um impacto bom, que eu coloquei aqui um exemplo, a construção de uma obra pública e uma valorização imobiliária é um exemplo de uma externalidade positiva. Em âmbito ambiental, né, nós poderíamos ficar com um exemplo de alguém que promove uma ação socioambiental e melhora as condições do meio ambiente em uma determinada região e acaba maximizando, né, ali, trazendo um impacto benéfico aos demais moradores daquela determinada comunidade, certo? Então, Isabela, pode passar? Né? Aqui, no próximo slide, nós vamos falar de internalização de uma externalidade. Ou seja, quais são as soluções que a economia pensa, que os economistas pensaram para solucionar o problema das externalidades, certo? E aqui eu falo sobre o papel dos tributos, certo? Eu coloquei aqui, eu citei uma frase no início, eu coloquei de novo ela aqui, não devemos socializar perdas e individualizar lucros, certo? Então, como que o tributo tem o seu papel na internalização de uma externalidade, considerando agora aqui estritamente em matéria ambiental, né? O que acontece? O tributo ele vai desestimular comportamentos ou estimular comportamentos, aí entra o começo da minha apresentação, da relevância do princípio de microeconomia, de que as pessoas reagem a estímulos. Então, o tributo vai entrar aqui, ele vai alterar os estímulos, desestimulando ou estimulando,
determinados comportamentos e, como corolário, ele aumentará a prática de uma determinada ação se ela gerar uma externalidade positiva e reduzirá significativamente determinadas ações que geram externalidades negativas. Pode passar, Isabela. Então, aqui, os tributos, como o trabalho de 11... Peraí, tem uma pessoa fez uma consideração aqui. Eu vou continuar aqui, depois eu leio as considerações. Aqui entra o papel do imposto, do tributo, perdão, como fator de correção de comportamentos. Então, veja, o Mankiw, ele fala que uma solução para externalidades que vem uma solução estatal para reduzir essas externalidades, ela vem sobre uma medida que seria adotada na incidência tributária. Então, nós vamos instituir um tributo visando a correção daquelas determinadas externalidades. Por isso se chama imposto ou tributo corretivo, né? E o Mankiw fala que para que haja eficiência na instituição de um tributo, o valor cobrado deve ser, no mínimo, igual ao custo externo da ação. Depois nós vamos falar sobre COSE, e COSE é bastante interessante, porque, veja, aqui já adiantando um pouquinho, se o custo for inferior ao custo externo da ação, o imposto não vai servir para nada. Vocês estão me entendendo? Porque o agente privado ainda vai lucrar com aquilo. Então, a solução dada aqui, ela seria ruim. Então, ela tem que ser, no mínimo, igual ao custo da ação externa do indivíduo. Eu até coloquei aqui, entre parênteses, o Mankiw. O subsídio corretivo, ele já age, a lógica já seria aqui, em sentido contrário, ou seja, o subsídio corretivo, ele pretende o quê? Né? Estimular práticas que gerem externalidades positivas. Então, quando, por exemplo, você institui aqui um subsídio, vamos colocar aqui como exemplo uma isenção, certo? Essa isenção, ela teria, qual que seria o escopo dela? Estimular, né, práticas sustentáveis, certo? E o que acontece? Como as pessoas ganhariam com isso, elas tenderiam a praticar aquela conduta que gera uma externalidade positiva, né? E, Isabela, pode avançar, né? Antes de entrar aqui propriamente no COSE, que é uma solução privada para externalidades, eu gostaria de falar sobre, inclusive, o texto da professora Ana Paula nos deu, ela aborda essa questão do chamado imposto pigoviniano, certo? Que esse imposto, ele serve para quê? Para exatamente correção de externalidades. E aí você tem um incentivo pigoviniano, certo? Que seria o contrário. Ele incentivaria as externalidades positivas. Entra naquele mesmo slide anterior que eu falei. A solução de COSE, indo para ela agora, ela é diferente. Ela distingue porque ela não é uma solução estatal. Ela é uma solução privada, certo? Ou seja, aqui pressupõe que as partes podem negociar livremente, né? E se essa negociação livre, ela tiver ausência de custos de transação, ou os custos forem muito baixos, a alocação dos recursos, ela será eficiente independentemente do que está sendo negociado. Essa é a solução do COSE. Críticas à parte é a solução que ele dá. Então, veja, a solução de COSE, avança um pouco, Isabela, ela pressupõe o quê? Ela exige que a barganha entre as partes seja livre, ou seja, não haja interferências estatais, por exemplo.
os direitos de propriedade sejam claros e os custos de transação sejam baixos, certo? Então, aqui, né, por exemplo, quando você tem a negociação, né, aqueles títulos que você vende, ou mesmo comprando o direito de poluir, né, que eu falo no slide posterior, nós temos aí a aplicação do Teorema de Coase. Uma empresa que consiga, a baixo custo, reduzir aí a sua emissão de poluentes, venderia a empresas cujo custo seria alto para reduzir essa emissão de poluentes. Então, você teria essa livre barganha numa solução de Coase, que, num argumento mercadológico, pressupõe que, independentemente se uma empresa vende para outra, no final, a alocação será eficiente. Então, aqui, Coase traz uma solução privada, né, que pressupõe que as partes possam negociar livremente, que haja clareza de direitos de propriedade e baixo custo de transação. A professora Ana ela traz uma crítica, certo? Ela diz que há certas dificuldades de negociação quando o bem, até porque o bem ambiental tem como característica a titularidade difusa, quando você está negociando necessariamente esse bem ambiental, né? E ela também traz uma outra crítica, que essa negociação particular ela seria perversa quando nós estivermos diante de uma transação que envolva, por exemplo, uma comunidade de baixa renda, certo? Aqui, né, percebe-se que ela faz uma crítica de ordem moral, certo? E a economia, ela busca estudar, ela não faz juízos de valores no que tange a essas questões morais, né? Ela apenas analisa o resultado das ações, né, no mercado. Pode passar, Isabel. E aqui também tem outras soluções para correção de externalidades, como, por exemplo, o comando e controle, que daí é estatal, né, que é uma regulamentação. Ela tem um ponto fraco, pois ela pressupõe uma efetiva fiscalização, que hoje é um problema no Brasil, né? E também a aplicação de sanções, que é um outro problema. Então, a falha do comando e controle para regulação, para redução dessas externalidades positivas, onde ela proíbe determinados comportamentos ou torna obrigatório determinados comportamentos, é a questão da fiscalização. Porque se não for efetivamente fiscalizado, né, provavelmente vai virar letra morta, e se não for efetivamente fiscalizado e aplicada uma sanção, diga-se de passagem, não vai alterar ali os incentivos e estabelecer um comportamento adequado. As licenças de poluição negociáveis é um outro exemplo interessante. Aqui eu diria que é teorema de Coase puro mesmo, certo? Pode passar, Isabela. Por quê? Porque não deixa de ser uma solução privada. As partes vão negociar essas licenças livremente, certo? E uma empresa que vai ter um baixo custo para reduzir, por exemplo, a emissão de poluentes, ela vai reduzir o máximo possível e vai vender, né, essas licenças a empresas que não conseguem reduzir a emissão de poluentes a um custo baixo. O custo é muito elevado. Então, é uma solução privada e a gente sabe que nós temos, inclusive, isso aqui é um mercado muito importante. Pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Então, aqui eu trouxe o argumento econômico dessa compra do direito de poluir, né? Que o argumento econômico é interessante, pois ele pressupõe o quê? Eficiência locativa. Ponto. Né? Então é isso. É sempre do ponto de vista de eficiência locativa. Pode passar, Isabela. Aí aqui já indo para o final dessa primeira parte, eu trouxe aqui o problema moral, certo? É lógico que, mais uma vez repetindo, o problema moral, a análise da moral, não fica a cargo da economia, certo? Mas eu estava lendo, eu
eu coloquei essa parte, que eu estava lendo um livro do Michael Sandel, que é O que o Dinheiro Não Compra, e eu vi que lá no livro tem alguns capítulos que falam exatamente sobre a questão da compra do direito de poluir, entre aspas, né? E o Sandel, ele traz alguns argumentos interessantes, que ele é professor de ética, né? Ele traz alguns argumentos interessantes do porquê que ele acha que não deve, que as empresas, por exemplo, não podem ter o direito de fazer essas negociações para aí alcançarem aí, entre aspas, um direito de poluir, né? Então, aqui nós temos a terceirização de obrigações, ou seja, né, você tem uma obrigação, qual seja, reduzir a emissão de poluentes, certo? Respeitar a legislação ambiental, essa é a obrigação. Você terceiriza para outra pessoa que consegue, né, atingir aquele objetivo com o menor custo possível, certo? Então você deixa de cumprir uma obrigação, essa é a grande verdade. Você aumenta o processo de instrumentalização da natureza, certo? Um outro argumento, você enfraquece o espírito de sacrifício partilhado, que pode gerar uma ética ambiental. E é interessante esse terceiro exemplo aqui, porque ele me faz remeter à teoria dos jogos, certo? Os jogos de ação coletiva, que pressupõe que muitas partes colaboram para atingir um objetivo em comum. E o grande problema de você conseguir esse objetivo comum nesses jogos de ação coletiva é você estimular o indivíduo que pode ganhar algo a mais, né? Ele pode ter um lucro maior individualmente do que ele extrairia de benefício daquele objetivo coletivo a ser alcançado. Esse é um grande problema assim, dos jogos de ação coletiva. E o quarto argumento que o Sandel traz, que é a utilização da natureza como uma espécie de depósito de lixo para quem pode pagar. Então, é bem interessante esses quatro problemas, né, que pode trazer algumas implicações morais, por exemplo, a questão das soluções privadas dadas por CUS. Isabela, aí é que eu trago a questão. Isabela, você quer deixar para a gente comentar as questões depois, e aí você já parte para a sua apresentação? Não? Então tá. Então tá, vamos aqui então pensar sobre essa questão que eu trouxe. Isabela, saiu aqui. Marcelo, desculpe, eu estava sem o microfone por causa da apresentação. Vocês decidem, à vontade, pode decidir. Quer apresentar a sua questão? Não, faz o seguinte então, vamos deixar para comentar as questões depois no final da aula, porque essa questão aqui é bastante interessante e ela pode gerar um debate bem legal e produtivo. E aí pode ser que demore bastante. Então, acho que seria interessante se você fizesse essa parte, aí depois eu finalizo com o pagamento por serviços ambientais. Acho que fica mais fácil. Tá bom. Você consegue apresentar aí agora? Ah, tá. Eu vou aqui abrir o slide. Peraí, só um minuto. Se quiser, eu apresento, só não vou conseguir ver ninguém. Só um minuto, estou abrindo aqui o slide. Bom, aproveito para me apresentar novamente. Eu sou Isabela, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, agradeço ao Marcelo também pela parceria. Já advirto que eu não tenho o dom da palavra, como muitos aqui. Espero que a apresentação seja boa. Vamos lá. Marcelo, se tiver alguma dificuldade, não tem problema nenhum, eu passo aqui. Seu microfone está travado. Perdão, na verdade, já acho que eu já consegui aqui, vamos ver aqui. Tá indo. Tá entrando.
Aqui. Bom, pessoal, eu vou continuar a apresentação. Está um pouquinho adiantado. Opa! Como é que tem? Pronto. Bom, eu vou retomar alguns pontos que o Marcelo falou, consequentemente, porque a minha ideia inicialmente como eu vou tratar dos instrumentos fiscais e financeiros, a primeira necessidade que eu vi foi de contextualizá-los ou até de trazer uma definição. Mas eu não encontrei essa definição nem na doutrina, nem na própria legislação ambiental. E por isso eu gostaria de fazer uma sistematização com uma classificação que a professora nos deu, traz, em um texto muito interessante dela, que está na bibliografia, e que eu acho que ajuda a ter essa visualização e atribuir algumas características, tanto aos instrumentos fiscais quanto aos financeiros. Bom, em primeiro lugar, a gente já viu que a regulação estatal para a proteção ambiental encontra fundamento de legitimidade nessa lógica econômica, tendo em vista que os recursos naturais, eles, além de serem finitos, eles são essenciais à vida humana. E, sendo eles bens de uso comum, não há um incentivo ao homem econômico para que ele preserve, né, diminua a sua lucratividade ou faça restrições ao seu uso em prol dos demais. E, então, o mercado, por si só, não é capaz de internalizar essas externalidades negativas, como o Marcelo falou, e surge o Estado. E a partir do momento em que nós notamos essa finitude dos recursos naturais, é que o Estado passa não só a regular a questão da proteção ambiental, como também eleva essa questão a nível constitucional. E a nossa Constituição, como a gente já viu nos demais seminários, coloca o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, apresenta a defesa do meio ambiente como um princípio da ordem econômica, dá mecanismos jurídicos de proteção, como ação popular, ação civil pública, mas isso é na ordem jurídica, não é? Como o Estado efetivamente... Ops, Marcelo saiu. Como o Estado efetivamente atua nessa proteção, que a gente vai ver, isso se dá por instrumentos. E como diz a professora nos deu, a doutrina costuma dividir esses instrumentos, basicamente, em instrumentos de controle ou comando-controle, como disse o Marcelo já, vou repetir um pouquinho mais rapidamente, e os instrumentos econômicos. Pode passar, por favor, Marcelo. Os instrumentos de comando e controle, como ele já mencionou, são aqueles que fixam normas, regras, procedimentos, padrões, e cujo descumprimento acaba implicando uma sanção, seja ela administrativa ou penal. Eu fiz uma menção especial aos padrões, porque não é tão intuitivo quanto os demais, como normas e regras. Os padrões, a professora nos cita como os de emissão, de qualidade, de tecnologia empregada na produção, e esses padrões não são necessariamente só estes, né? É um rol exemplificativo. Como o Marcelo também falou, há uma grande crítica que se refere à fiscalização. Então, se eu não tenho como fiscalizar, e se a minha fiscalização é muito custosa, eu preciso encontrar outros mecanismos, não é? Como são os econômicos. E além dessa questão da fiscalização, a professora nos cita, por exemplo, a indevida aplicação desses padrões a plantas industriais distintas, ou seja, causa uma certa desigualdade, você impor um padrão para que empresas de diversos portes e ramos sigam exatamente aquele padrão. Então, não se preza pela isonomia, se desconsidera as especificidades de cada um, e com isso também acaba prejudicando a efetividade desse instrumento. Além disso, a fiscalização acaba dependendo do próprio setor empresarial em relação ao fornecimento de informações. Então, é mais um problema que esses instrumentos apresentam.
Por isso, então, entrando nos instrumentos econômicos, por favor, passa aí. Os instrumentos econômicos, a professora nos cita o professor Ronaldo da Mota, e, segundo ele, esses instrumentos podem ser definidos como aqueles que influenciam diretamente os custos de produção e consumo dos agentes, seja por sua criação, majoração ou redução. E os exemplos disso são justamente os tributos, os preços públicos, subsídios, transações de direitos ou créditos. A grande característica desses instrumentos econômicos é que eles têm um caráter indutor muito forte. No entanto, não é possível considerar um cenário em que só os instrumentos econômicos atuem, justamente porque nós temos, até mesmo para criar um mercado de carbono, por exemplo, a necessidade da imposição de uma regra. Então, a gente tem que, como a professora coloca, a gente tem que fazer um sopesamento, ver qual é mais efetivo, não é? Em determinada situação, mas, mesmo assim, o ponto ideal vai ser alcançado com uma mínima conjunção de ambos. Marcelo, por favor. Bom, a professora traz uma outra classificação, uma divisão desses instrumentos econômicos que eu achei interessante, em duas categorias. Os instrumentos precificados, que são aqueles que alteram efetivamente os preços dos bens e serviços, e aqui são exemplos dos tributos, preços públicos, por exemplo. E, de outro lado, os instrumentos de criação de mercado. Esses, sim, eles alocam os direitos de uso dos recursos ou de emissão de poluentes, e, a partir disso, conseguem viabilizar um mercado de troca. Aí, os exemplos são justamente a comercialização de direitos, e há também um sistema que eu não conhecia de depósito e reembolso. Então, por exemplo, isso não existe no Brasil, mas você compra uma pilha, e aquilo você tem que dar um descarte correto, você deixaria um valor ali depositado, e na hora do descarte você reaveria esse valor, porque você estaria descartando no lugar adequado. E aí, dessa classificação, que eu consigo extrair onde estão os instrumentos fiscais e financeiros. Eu vejo ali, os instrumentos precificados me trazem tanto tributos quanto preços públicos. E mesmo assim, isso não é suficiente para me dizer o que é o fiscal, exatamente o que é o financeiro. Então, por isso, até pelo que a gente conhece do direito, fiscal, eu atribuí a relação fisco-contribuinte. Então, eu vou tratar dos tributos. E financeiros, outros instrumentos que envolvam transferências dos recursos públicos. Então, temos uma grande gama também. Marcelo, por favor. Os instrumentos econômicos precificados, então, aí vou aplicar essas considerações aos instrumentos fiscais e financeiros, tem três funções, basicamente. Corrigir externalidade ambiental negativa ou positiva, ou seja, coibir comportamentos danosos e, ao mesmo tempo, estimular aqueles que são produtivos e sustentáveis, financiar determinadas receitas, a fim de que os custos ambientais, no caso, sejam cobertos, e, por fim, induzir um comportamento social, que está estritamente relacionado ali às externalidades. E, com isso, é possível utilizar esses instrumentos para perseguir alguns princípios, que são os do usuário-pagador, poluidor-pagador e do protetor-recebedor, ou seja, princípios que indicam a necessidade de que aquele que polui ou aquele que usufrui e se excede no usufruto do uso dos recursos públicos, arque com isso, compense esse uso, esse dano, e, ao mesmo tempo, que aqueles que protejam o meio ambiente recebam algo por isso e assim continuem agindo. Marcelo. Bom, os instrumentos econômicos, eu gostaria, antes de entrar no cenário brasileiro, trazer um breve cenário internacional. Eles estão previstos, tanto em sua função de estímulo quanto em desestímulo, em diversos países. Aqui eu ressalto que eu tive uma certa dificuldade em encontrar informações principalmente recentes e sistematizadas sobre cada
país, ou cada grupo de países, então, mas eu queria muito trazer algo, pelo menos para dar um panorama. Então, na União Europeia, um levantamento feito, inclusive, por um estudo da Câmara dos Deputados, de 2009, na União Europeia eu encontro instrumentos como doações. Na Grécia, temos doações a agricultores para a promoção e conservação da natureza e da paisagem. Na Holanda, temos compensação por perdas de rendimento para aumento da área florestal em terras agrícolas. E, basicamente, os tributos lá, tributos ambientais, são divididos em 4 espécies. São impostos, falo aqui tributos ou impostos de maneira bem técnica, porque lá é tudo, eles falam taxas, então não vi muita diferenciação. Mas, então, temos impostos sobre energia, que eles incluem os combustíveis. Temos impostos sobre transporte, e como os combustíveis para transporte estavam incluídos no item acima, eles são excluídos neste. Temos imposto sobre poluição, e aqui, inclusive, a poluição sonora abrangida, e impostos, efetivamente, sobre o uso dos recursos naturais. Pode passar, por favor. Bom, ainda na União Europeia, aqui eu retirei de um texto da Regina Helena Costa, a Alemanha apresenta imposto municipal sobre embalagens, a Espanha, imposto sobre hidrocarbonetos, Holanda, imposto também sobre combustíveis, França, imposto sobre produtos florestais. É só para dar exemplos mesmo. E aí, pode passar, por favor? Algo que está crescendo são os impostos sobre carbono. Eu trouxe aqui um gráfico, esse mais recente, dos países que já instituíram esses impostos. E é curioso que há uma variação muito grande de euros por tonelada de carbono emitido. Eu traduzi literalmente ali como tonelada métrica, mas eu acho que isso não deve existir. E temos já mais de 15 países com esse imposto sobre carbono, e inclusive a gente discute aqui no Brasil essa possibilidade. Pode passar, por favor, mas não sendo um imposto, né? Bom, na OCDE nós também temos subsídios. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem empréstimos subsidiados, há também doações e a possibilidade de depreciação acelerada. Impostos encontramos sobre carbono, sobre combustíveis e também sobre diversos outros. Esses outros eu coloquei na tabela no próximo slide, por favor, Marcelo. É uma tabela desatualizada, como eu disse, eu tive uma grande dificuldade com dados atualizados, mas é uma tabela de, se não me engano, 1997, porém trazida no estudo nosso, da Câmara dos Deputados, em 2009. É interessante que esse estudo é pleno cheio dessas tabelas, e essas tabelas mostram a quantidade de impostos e quais as bases de incidência deles. Então, a gente pode ver diversos aí, carvão, outros combustíveis, produção de eletricidade. Eu achei interessante. Pode passar, por favor. E, por fim, na América Latina, a gente também tem subvenções, doações, empréstimos, incentivos fiscais. O Chile é conhecido por ter impostos sobre gasolina e veículos. E o Brasil, além dos que eu vou falar mais para frente, especificamente um imposto ambiental, se discute sobre a CID, que incide sobre combustível. Mas, como nós vamos ver, há controvérsias. Pode passar, por favor. Bom, esses instrumentos se encontram na legislação brasileira, como eu havia dito, mas se encontram de diversas formas, não há uma especificação técnica. Me desculpem se eu estiver equivocada, peço que me corrijam, mas sempre... Marcela, acho que você passou um slide a mais. Não. Volta um pouquinho, por favor. É o primeiro de legislação. Eu gostaria só de mostrar todos os... Não, você está indo para frente. Volta, por favor. Você está indo mais para frente.
Então, isso, era o seguinte, isso. Eu tentei colocar esses instrumentos na ordem cronológica em que eles apareciam. Então, na Política Nacional de Recursos Hídricos, encontrei apenas exemplos, nenhuma menção direta a instrumento econômico, instrumento financeiro ou fiscal. Então, temos outorga de direitos de uso, cobrança pelo uso dos recursos hídricos, compensação a municípios. Já na Política Nacional do Meio Ambiente, tem expressamente, a legislação fala em instrumentos econômicos, e dá alguns exemplos. Passando para frente, a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala especificamente em incentivos fiscais, financeiros e creditícios, e, por fim, o novo Código Florestal fala em instrumentos econômicos e financeiros. Então, apesar da minha tentativa de classificação, é algo não muito certeiro. Pode passar, por favor. Dito isso, eu entro agora nos instrumentos fiscais. Então, como eu disse, os instrumentos fiscais eu entendi que são aqueles relacionados à relação fisco-contribuinte e aí tributos. Então, impostos, taxas e contribuições, e podemos até distinguir nas demais espécies de contribuições de melhoria, contribuições sociais e também os empréstimos compulsórios. E como esses tributos funcionam enquanto instrumentos? Por meio de criação, alteração de alíquota, base de cálculo, concessão de isenções, demais subsídios, créditos presumidos, são as formas de alterá-los para promover um efeito nos valores, nos preços. Quando nós estamos falando em tributos, com essa função de indução de comportamentos, a gente está no âmbito da extrafiscalidade. Isso porque o tributo tem duas funções. A função fiscal, em que há um caráter meramente arrecadatório, e essa função extrafiscal, que é justamente quando, por meio do tributo, se persegue um outro objetivo que não é a arrecadação. E, por meio disso, é possível influenciar os comportamentos. A extrafiscalidade, assim como as externalidades citadas pelo Marcelo, ela pode ser positiva ou negativa. Isso é uma classificação trazida pelo professor Paulo Caliendo. E sempre a extrafiscalidade positiva, a maior oneração, para coibir o comportamento, e a extrafiscalidade negativa, a desoneração. Nesse contexto, então, a gente está falando de uma tributação ambiental que vai incluir não só um tributo ambiental, ou seja, que incide necessariamente sobre sobre a proteção ambiental, né, sobre comportamentos contrários à proteção ambiental, mas também sobre o redirecionamento dos tributos, ou seja, a utilização de tributos que têm uma hipótese de incidência diferente, mas que são também utilizados são e podem ser utilizados para estimular a proteção ambiental. E as vantagens colocadas da utilização desses instrumentos fiscais é que eles são mais flexíveis que os de comando e controle, eles podem compatibilizar custos ambientais e custos econômicos, então é possível atingir um equilíbrio. E, além disso, na medida em que, por exemplo, oneram ou desoneram atividades produtivas, podem fazer com que haja uma persecução por conhecimento, por inovação tecnológica, para fins de alcançar uma eficiência maior e sustentável. Pode passar, por favor. Bom, mas esses instrumentos fiscais também estão sujeitos a diversas críticas. Por exemplo, muitas vezes, justamente por ausência de fiscalização, os instrumentos fiscais acabam gerando mero lucro para aquele empreendedor que é dele beneficiário. E aí, com isso, ainda há a transferência do custo desse benefício fiscal para o Estado, afinal, é um gasto tributário, para a sociedade. Então, há um grande prejuízo quando o incentivo fiscal não funciona. E essa dificuldade de fiscalização, eu achei interessante que recentemente foi promulgada essa lei 9834, que eu não conhecia, e ela institui em âmbito federal justamente um conselho de monitoramento e avaliação de políticas públicas que tem a finalidade de avaliar
as políticas públicas financiadas por gastos diretos ou subsídios da União, ou seja, tem uma movimentação jurídica para que haja essa fiscalização e que esses instrumentos passem a ter um funcionamento melhor. Além disso, é possível que haja repasse ao consumidor daquela oneração tributária, então o Estado tem de se preocupar com isso também, ao instituir um instrumento fiscal, um incentivo fiscal. Além disso, o que o Marcelo já havia mencionado, esses instrumentos fiscais acabam por não estigmatizar as condutas lesivas ao meio ambiente, o que pode ser visto como imoral e não é desejado por ambientalistas normalmente. O pagamento do tributo também pode configurar uma licença para o poluidor, que tem mais condições, que tenha mais condições, né? Então, quanto maior o empresário, maior a sua empresa, né? Mais fácil de ainda assim burlar essa iniciativa de proteção ao meio ambiente. Além disso, há algumas críticas relativas à dificuldade de implementar um imposto, por exemplo, sobre poluição, pois a gente precisaria identificar de onde que vem exatamente o poluente. E, por fim, também é possível que haja uma certa desigualdade gerada por uma mesma norma aplicada a agentes diferentes. Pode passar, por favor. Além de críticas, eu acredito que na verdade, não é? Que há várias limitações a esses instrumentos fiscais e de várias ordens. Então, econômicas, constitucionais, legais, e eu coloquei aqui principiológicas relativas à extrafiscalidade, especificamente, que são princípios que ela deve seguir, e esses princípios são trazidos pelo professor Paulo Calindo também. Pode passar, por favor, Marcelo. A primeira limitação econômica, eu coloquei aí uma dicotomia entre a alta carga tributária, sendo pouco recomendável que se onere ainda mais o contribuinte no Brasil, e, por outro lado, o orçamento é limitado. Então, será que seria possível fazer uma política de incentivos unicamente baseada em incentivos fiscais? O gasto público que isso geraria seria considerável. Pode passar, por favor. Bom, eu não ousei nem consegui trazer dados tão específicos como o do Rodrigo, e então eu queria só apresentar brevemente os resultados desse parecer prévio e sem ser o relatório sobre as contas do presidente da República em 2019, foi elaborado pelo ministro Bruno Dantas, do TCU, e eu acho interessante olhar, pode passar, Marcelo, por favor, para os números relacionados aos benefícios tributários, financeiros e creditícios. Sem considerar grande tecnicidade dos dados, a gente pode ver, em primeiro lugar, que os benefícios tributários são os mais utilizados. Em segundo lugar, pode passar, por favor, esses benefícios, esses gastos tributários, né, benefícios que se refletem em gastos tributários, não são voltados ao meio ambiente. Apesar de toda aquela dificuldade de identificar as verbas, como a gente viu com o Rodrigo na aula passada, pelas classificações dessa tabela, a gente vê que está bastante longe de ser uma preocupação, né, o foco desses incentivos à questão ambiental. Pode passar, por favor. E aí também, isso também para fundo se aplica, não vi nenhum fundo ambiental aí importante. Pode passar, por favor. Então, agora entrando nas limitações constitucionais. O artigo 150 da Constituição, em outros artigos além desses, mas trouxe esses, determina que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ou seja, o primeiro ponto é que não podemos usar o tributo para desincentivar um comportamento de qualquer forma. Tem um requisito formal.
Também não é possível instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, então há aquele risco de desigualdade. E, por fim, utilizar tributo com efeito de confisco. Então, a meu ver, há uma limitação, a tributação de desestímulo não pode chegar a patamares de confisco do patrimônio do contribuinte. Pode ir, por favor. O artigo 150, também no seu parágrafo 6º, traz uma preocupação com competências normativas. Por quê? Porque qualquer subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumida, enfim, qualquer benefício fiscal só poderá ser concedido mediante lei específica, requisito formal, federal, estadual ou municipal. A importância disso é justamente que só podem conceder os benefícios os entes responsáveis por instituir os tributos a que esses benefícios se referem. E essa lei deve regular exclusivamente essas matérias desse artigo. E pode passar. Continuando, o artigo 167, inciso 4º da Constituição, também prevê a impossibilidade de vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, mais uma limitação quando se utilizar um imposto para fins, com caráter extrafiscal, para fins de proteção ambiental. Marcelo, por favor. Aqui eu trouxe uma preocupação também com os incentivos fiscais em momentos de crise. Recentemente, a Emenda Constitucional 109 de 2021 inseriu o artigo 167-A na Constituição, segundo o qual, apurado que no período de 12 meses a relação entre despesas correntes e receitas supere 95%, então, um valor elevado, no âmbito dos estados, distritos federal e municípios, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria do ente, é facultado a esses poderes, durante a permanência dessa situação, a aplicar mecanismos de ajuste fiscal. E esses mecanismos de ajuste fiscal implicam a vedação, por exemplo, de concessão ou ampliação de incentivo ao benefício de natureza tributária. Então, mais uma limitação para um momento de crise. Aqui também, só para fazer a consideração, essa norma ainda talvez exija lei complementar e tudo mais, mas foi só uma observação. Pode passar, por favor. Além disso, a Emenda Constitucional Teto dos Gastos incluiu o artigo 113 no ato das disposições transitórias, e esse artigo prevê que a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, então aí estamos falando de desonerações tributárias, deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Essa previsão já era constante da Lei de Responsabilidade Fiscal e revela a preocupação agora a nível constitucional do controle dos gastos. Pode passar, por favor. Bom, falando em LRF, a gente tem o famoso artigo 14, que fala justamente que a concessão, ampliação de incentivo ao benefício de natureza tributária, da qual decorre a renúncia de receita, deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício e também atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos a uma das seguintes condições. A primeira condição é de que haja a demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária. E a outra condição é de que, se isso não tiver ocorrido, haja pelo menos a previsão de medidas de compensação. Pode passar, por favor. O Código Tributário Nacional, por sua vez, diz que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, mais um problema para uma oneração tributária excessiva. O tributo não pode também agir como sanção. Isso, inclusive,
eu trouxe um trechinho do livro do professor Chueire, que diz que há um espaço em que um ato não é lícito, mas tampouco é desejado pelo legislador, e é neste espaço que deve haver a atuação dessa tributação extrafiscal. E, por fim, uma exceção a essa impossibilidade de utilizar tributo como sanção está no próprio texto constitucional, segundo o qual o IPTU deve ser progressivo no tempo como sanção ao aproveitamento inadequado do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei também algumas limitações que eu chamei de principiológicas, porque o professor Paulo Caliendo traz alguns princípios que essa extrafiscalidade deve atender. Alguns já decorrem do texto constitucional, então a gente já viu, por exemplo, a tipicidade. Então, é preciso que haja previsão normativa, é preciso que haja um controle finalístico, ou seja, a adequação entre o que se institui e os seus efeitos, é preciso que a medida seja suficiente e necessária ao efeito pretendido, é preciso também que haja uma neutralidade, ou seja, o tributo ele deve interferir o menos possível. Então, aí entra o seu caráter subsidiário, essa interferência só deve ocorrer quando se mostre realmente necessária, e, indubitavelmente, no caso da proteção ao meio ambiente, ela é por tudo que a gente já viu. Pode ir, por favor. E o que a gente tem, então, de instrumentos fiscais no Brasil? A gente tem algumas ou várias taxas ambientais, temos contribuições, inclusive a de combustível, que, segundo o economista Bernardo Api, talvez seja o único tributo ambiental. Mas o que ele destaca é que a CID, apesar de incidir sobre combustível, ela também prevê a destinação de parte dos valores arrecadados a projetos ambientais, mas isso não tem ocorrido. Então, há um questionamento sobre essa função de proteção ao meio ambiente. E, por fim, temos impostos utilizados com finalidades ambientais. Então, podemos passar, por favor. Taxas. Taxas, eu trouxe o exemplo da taxa de controle e fiscalização ambiental, que tem como fato gerador o exercício do poder de polícia do IBAMA, para controlar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Então, há um certo desestímulo ou uma compensação que o agente privado que polui dá com essa taxa. É obrigado a dar com essa taxa. E aí, sobre as taxas, eu trouxe aqui duas ADIs que o STF julgou recentemente, dizendo que viola o princípio, concluindo, né, firmando a tese de que viola o princípio da capacidade contributiva na dimensão do custo-benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização. Então, entendo eu como mais uma limitação ao uso das taxas. Só a título exemplificativo, a gente teve no município de São Paulo a famosa taxa de lixo, que foi revogada, e agora a gente tem a taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde. Pode passar, por favor. Bom, a CID de combustível, como eu havia dito, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, incide sobre a importação e a comercialização de petróleo, seus derivados, gás natural, seus derivados, álcool, enfim, combustíveis em geral. E aí, como a gente pode ver no parágrafo 1º, inciso 2, tem justamente essa destinação de receitas a financiamento de projetos ambientais, o que a gente tem verificado que não ocorre. Pode passar, por favor. Entrando nos impostos, então, o que a gente tem de imposto utilizado para finalidade ambiental? Imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto federal, tem uma isenção em relação às áreas preservadas. Essa isenção se dá basicamente na exclusão do valor do imóvel de valores relativos a florestas plantadas, e, por outro lado,
a área tributável considerada para o cálculo do imposto exclui áreas de preservação permanente de reserva legal, de interesse ecológico, comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola declarada de interesse ecológico, sob regime de servidão ambiental, então, dentre outros. Aí. Pode passar, por favor. No âmbito do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, a Constituição prevê o seu caráter extrafiscal, o seu caráter seletivo em função da essencialidade do produto. E esse caráter seletivo poderia ser utilizado em prol do meio ambiente para alteração de alíquotas a depender do produto. Já houve, como traz o texto da Denise Cavalcante, já houve a concessão de crédito presumido de IPI na aquisição de resíduos sólidos, e também houve um programa chamado Inovar Alto, que reduziu o IPI para carros mais econômicos. Atualmente, o que eu encontrei foi o programa Rota 2030, que permite a redução de até 2 pontos percentuais para os veículos que atenderem requisitos específicos de eficiência energética. E, além disso, também esse programa dá deduções de RPJ e CSL para pesquisa e desenvolvimento. Essas pesquisas, embora não sejam especificamente ambientais, de certa forma, contribuem para uma inovação tecnológica nesse sentido. Pode ir, por favor. Bom, continuando, entrando nas contribuições, temos o PIS e a COFINS. As leis 10.637 e 10.833, que regulam essas contribuições, elas determinam seu caráter não cumulativo e apresentam diversas hipóteses de creditamento, em razão dessa não cumulatividade, mas eu não encontrei nessas hipóteses nenhuma relacionada ao incentivo à proteção ambiental. No entanto, recentemente, esse ano, em janeiro, houve a publicação de uma solução de consulta, COSIT, que é no âmbito da Receita Federal, é uma solução que vincula, o entendimento da Receita que passa a vincular, de que geram créditos os gastos relativos a tratamento de efluentes, resíduos industriais e águas residuais. No entanto, esses gastos eles devem ser considerados indispensáveis à viabilização da atividade empresarial. Então, não é algo deliberadamente possível. Tem que ter essa relação de necessidade com a atividade empresarial. E, por fim, eu encontrei também o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que ele permite ao produtor e importador de biodiesel haver como é que fala? Me perdi aqui. Uma diminuição da contribuição ao PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes desses produtos. Pode passar, por favor. Impostos de importação. O que eu encontrei sobre exemplos de impostos de importação no Brasil foi a Resolução 97, por meio da qual a Câmara de Comércio Exterior reduziu de 35% para zero a alíquota do imposto sobre carros elétricos movidos a células de combustível, e ampliou também a redução tarifária para algumas outras categorias de carros híbridos. Então, há uma grande preocupação com o setor de automobilístico pelo uso do combustível. E em 2020, a Resolução 70 reduziu a zero a alíquota do imposto de importação sobre células e módulos fotovoltaicos para que houvesse o aumento de eficiência na produção de energia elétrica. Provavelmente existem outras resoluções que eu não encontrei, mas a título exemplificativo ficam essas. Por fim, imposto de renda, a grande discussão é de que poderia haver incentivos no sentido configurados como deduções de doações a projetos ambientais, ou doações, ou próprio custeio desses projetos. E nesse sentido, eu encontrei alguns projetos de lei, alguns não mais em vigor, não mais em tramitação, mas um deles, esse projeto de lei 5713, tramita no Senado, se não me engano, e ele está parado desde 2016. Então, há um grande problema também com o trâmite legislativo.
Pode passar, por favor. Então, entrando nos impostos estaduais, a gente tem o IPVA. Há estados que têm já um tratamento diferenciado para os veículos elétricos e menos poluentes. E, recentemente, achei curioso que o governador João Dória vetou um projeto de lei que isentava os carros elétricos do IPVA. E mais interessante que o veto, obviamente, eu achei a justificativa, que aí foi com base na questão da responsabilidade fiscal. Então, não havia, segundo ele, ausência de estimativa da renúncia e demonstração da compensação financeira. Ainda em São Paulo, a lei do IPVA sofreu recentes alterações. A primeira delas foi com a Lei 17.293, do ano passado, que instituiu um ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal resultou numa redução num aumento de alíquota para carros que utilizem apenas um tipo de combustível. Dentre esses combustíveis previstos, estava o gás natural, e eu achei curioso que também o álcool e a eletricidade. Então, se por um lado eu coibi desincentivei o gás natural, por outro, não sei se foi tão vantajoso. E também o artigo 9 dessa lei estadual do IPVA de São Paulo também prevê uma redução de alíquota para os veículos antigos, porque fabricados até 2008, que utilizem um motor especificado para funcionar exclusivamente a gasolina, porém tenham feito uma adaptação para funcionar com outros combustíveis menos poluentes. Pode passar, por favor, Marcelo. ICMS, nós temos o famoso ICMS ecológico, que eu tomei a liberdade de inserir entre os instrumentos financeiros, porque não se trata de uma preocupação entre fisco e contribuinte, mas sim uma preocupação com o repasse de recursos financeiros entre entes federados. E aqui é curioso que o ICMS também tem a previsão constitucional de que pode, nesse caso não deve, mas sim pode ser seletivo em função da essencialidade do produto. No entanto, há uma certa limitação a isso por conta da guerra fiscal. Como que vamos instituir alíquotas distintas, interestaduais ou internas e não afetar essa guerra fiscal? É preciso um controle do CONFAS, enfim, é limitado. Pode passar, por favor. Chegando aos tributos municipais, o famoso IPTU verde, que consiste na concessão de descontos para aqueles que adotarem práticas sustentáveis nas suas construções. Em São Paulo, a título de exemplo também, são previstos os seguintes descontos: até 50% do imposto territorial para imóveis revestidos de vegetação arbórea, 50% de imposto predial, desde que os imóveis sejam localizados em perímetro determinado pela lei e tenham caráter histórico ou de valor artístico, cultural ou paisagístico. Então, aqui a gente não está só restrito às áreas verdes, como a gente viu lá no início do curso, contexto maior, né, de meio ambiente, e 50% do imposto territorial urbano incidente sobre terrenos localizados nas áreas de proteção de mananciais. Já existe em vários municípios, eu citei alguns aí, mas achei que ficaria muito maçante trazer respectivas legislações. Pode passar, por favor. E TBI. Não encontrei nada sobre TBI, mas há possibilidade de se estudar a utilização de alíquotas diferenciadas também. O imposto sobre serviços de qualquer natureza prevê na lista anexa, na lista anexa da Lei Complementar 116, que é onde estão as suas hipóteses de incidência, que o ISS incide sobre serviços de reciclagem. E aí, teríamos de ver nas legislações municipais se há isenção ou não. Contudo, vale destacar que a alíquota mínima para uma eventual redução na tributação sobre serviços de reciclagem deve obedecer o percentual de 12%, porque a Lei Complementar 116, ao
permitir, ou melhor, ao vedar a concessão de isenções e benefício fiscal, ela não deixa que esses tributos sofram uma redução menor do que essa, porém prevê hipóteses para outros que podem resultar numa isenção total, mas não estão lá serviços relacionados ao meio ambiente. Pode passar, por favor. E aí, no meio dos textos, aí tinham várias propostas, pensamentos para uma reforma tributária. E o que eu identifiquei foi que, em âmbito mundial, se fala numa reforma tributária verde. E, por um lado, alguns defendem a criação de tributos ambientais. E aí a gente fala aqui no Brasil numa eventual CID ambiental. E o Bernard Api defende transformar a CID de combustível em um tributo sobre carbono. E, por outro lado, a gente tem quem defenda, como a Denise Cavalcante, o redirecionamento dos tributos já existentes. Pode ir, por favor. E aí, entrando, por fim, nos instrumentos financeiros, todas aquelas funções que a gente viu de influência a comportamento também se aplica aqui, já que a gente está falando de repasse de recursos, mas de uma forma um pouco diferente, já que a gente não tem exatamente um tributo. Bom, na classificação que eu tentei colocar, eu entendi instrumentos financeiros como aqueles que implicam transferência de recursos públicos ou mesmo cobranças que não tenham natureza tributária. E aí, a gente também tem os limites de caráter econômico, orçamentário, e eu trouxe alguns exemplos, como o ICMS ecológico, que eu já tinha mencionado, as compensações financeiras, que existem na Constituição e legislação, e aí também mencionei que a gente pode ter diversas outras coisas, como cobrança pelo uso de recursos, como a água ocorre, subvenções, transferências, e aí se notar que poderia haver algum critério nos fundos de participação dos estados e municípios para melhorar essas transferências e voltá-las também ao aspecto ambiental, e também fundos de caráter ambiental, inclusive há fundos municipais, como no Mato Grosso. Pode passar, por favor, Marcelo. Bom, ICMS ecológico. Consiste na repartição de até 25% dos valores de ICMS repassados aos municípios, considerando aqui que os municípios recebem 25% do total do ICMS arrecadado pelos estados. E aí, com base em critérios ecológicos, não envolvendo gastos tributários. O fundamento disso é constitucional, no artigo 158, 4º, parágrafo único, inciso 2, que permite uma distribuição desses 25% como for desejado pelo Estado. Essa lógica atende ao princípio do protetor recebedor. Vamos incentivar que os municípios atuem na proteção ambiental, atribuindo-lhes mais recurso para isso. Depende da previsão em lei estadual e tem sido uma prática frequente essa instituição. Diversos estados, eu citei aí, já tem regulamentado o ICMS ecológico. E em São Paulo, eu coloquei um critério que é abrangido, que são as áreas protegidas como critério de repasse. Pode ir, por favor. E, por fim, as compensações financeiras ou royalties, também previstas pela Constituição. Essas compensações se dão pela exploração de um recurso e aí, dependendo de onde se encontra esse recurso, ele vai ser destinado ao ente respectivo, então, Estado, Distrito Federal, município. E as compensações que a gente encontra regulamentadas são a compensação financeira pelo resultado de exploração de petróleo e gás natural, compensação financeira pelo aproveitamento de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é a mais recente. E é isso. O Marcelo, então, espero que tenha ficado claro.
e tem atendido as expectativas. Marcelo vai dar prosseguimento agora com pagamentos por serviços ambientais. Aí você me ajuda, vai passando aí, por favor? Bom, pessoal, agora eu volto com a parte final do seminário. Pagamento por serviços ambientais. Eu prometo que serei mais rápido aqui para falar sobre isso, mas também é um tema muito legal e eu confesso que eu gostei bastante de pesquisá-lo. E aí eu descobri uma nova lei, 14.119 de 2021, para ser mais preciso, que ela estrutura uma política nacional de pagamento por serviços ambientais, certo? O que antigamente não tinha. E em que pese, né, eu fui consultando a legislação ambiental e vi que há uma série de instrumentos que, na verdade, configuram hipóteses de pagamento pelos serviços ambientais que são realizados por pessoas físicas ou jurídicas. Então, eu trouxe alguns aqui inicialmente, mas primeiro eu gostaria de colocar um conceito, fixar uma definição de pagamento por serviço ambiental, que eu extraí de um texto da professora Ana nos deu, eu achei assim muito preciso, por isso eu até fiz questão de colá-lo, né, no slide, e eu vou ler aqui, eu não gosto muito de ler a apresentação, porque fica um pouco maçante, mas eu vou ler aqui, ipsiliteris está escrito. Na visão da professora Ana Paula nos deu, o conceito de pagamento por serviço ambiental é o seguinte: é uma transação entre duas ou mais partes envolvendo remuneração àqueles que promovem a conservação, a recomposição, o incremento ou manejo de áreas de vegetação consideradas aptas a fornecer certos serviços ambientais. Certo? Aqui eu volto e vou no fundamento disso tudo, que inclusive a Isabela citou por 2 ou 3 vezes, salvo engano, ao longo da apresentação dela, que é a importância do princípio do protetor-recebedor, certo? O ponto nevrálgico é o princípio do protetor-recebedor, que é um dos desdobramentos aí do princípio do usuário pagador. Nós temos também o princípio do poluidor pagador e o princípio do protetor-recebedor, que nada mais é do que aquilo, que nada mais é do que um desdobramento da ideia de que pessoas reagem a incentivos. Mas aqui, o pano de fundo é qual? Você incentivar, né, que pessoas protejam os bens ambientais. Então, essa é, aí, por exemplo, uma diferença entre o princípio do protetor-recebedor e o usuário-pagador, ou mesmo o poluidor-pagador, que o poluidor-pagador pressupõe uma atividade ilícita da parte, e o do usuário-recebedor, do usuário-pagador, perdão, um comportamento que não necessariamente é ilícito. Então, pode passar, Isabela. Bom, antes de falar sobre a política nacional do meio ambiente... perdão. Antes de falar dessas questões, eu gostaria de abreviar aqui, já avisando que eu vou abreviar, porque, por exemplo, as leis que instituem, principalmente a 14.119, ela traz uma série de objetivos, diretrizes, princípios, modalidades de pagamento que estão previstos no bojo de artigos que trazem muitos incisos.
Só os objetivos, as diretrizes, as modalidades de pagamento, tem mais de 50 incisos. Então, se eu ficar aqui falando um por um, vai ficar muito maçante. Então, eu vou tentar explicar aqui, mais ou menos, como que funciona esse programa federal de pagamento por serviços ambientais. Mas, primeiro, eu gostaria de falar sobre servidão ambiental, que é um instrumento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que inclusive é anterior à Constituição de 88. Como eu havia dito, para fazer essas pesquisas sobre pagamento de serviços ambientais, eu fui consultando algumas legislações e eu falei, opa, isso aqui é, de uma certa forma, um pagamento para o serviço ambiental. Então, eu fui na servidão ambiental, que foi que eu extraí da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, como uma espécie de pagamento por serviço ambiental. Por quê? Porque a servidão ambiental, o artigo 9b da Lei 6.938, de 1971, ela prevê a possibilidade da instituição de servidão ambiental onerosa, certo? Então, você institui lá aquela limitação ao seu direito de propriedade e você vai oferir algum tipo de benefício com isso, certo? Então, eu trouxe aqui, né, a natureza jurídica da servidão ambiental. Não há razão para ser diferente da servidão administrativa, que é um instituto próprio de direito administrativo, que nada mais é que uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade, que é restritiva, certo? Então, Isabela, pode passar. Então, dito isso, eu destaquei como a primeira hipótese de pagamento por serviço ambiental a servidão ambiental a título oneroso, artigo 9b. Agora, eu vou falar um pouco sobre a parceria público-privada. A parceria público-privada tem muitas pessoas que têm preconceito com a atuação da iniciativa privada, o que, na minha opinião, é uma grande bobagem, né? Hoje, né, considerando que o Estado precisa de uma quantidade de recursos imensa para conseguir realizar e executar aqueles serviços, né, aquelas competências que lhes são otorgadas pela Constituição, e também considerando que nós estamos passando por um momento de crise, certo? Crise fiscal, crise econômica, né? O que influencia a quantidade de recursos que compõem a receita do Estado. Nós precisamos de alternativas para conseguir que o Estado continue executando a sua missão. Então, eu peguei na internet, li um paper muito interessante do professor Roberto Caldas, que ele aborda a aplicação das parcerias públicas-privadas na questão ambiental, certo? Então, eu também, ao consultar a legislação correlata, não vi nenhum óbice aparente à instituição de uma parceria público-privada destinada à proteção ao meio ambiente. Inclusive, um exemplo que o próprio professor traz é a ideia de PPP, né, sendo utilizada para o saneamento básico, que também não deixa de ser aí uma parcela aí dessa ideia ampla de meio ambiente, né? Então, aí eu destaquei aqui duas espécies de PPP, certo? A patrocinada e a administrativa. Todas elas envolvem pagamentos, certo? Pelo aquele serviço que é prestado. Na patrocinada, você tem duas formas de pagamento. A tarifa mais a contraprestação do parceiro público. A administrativa não há necessariamente o pagamento de tarifa. Ou pode haver também, né? Mas é pago, o Estado ele usa diretamente ou indiretamente o serviço a ser prestado pelo agente privado. Então, aqui é muito parecido, né, com a concessão comum, certo? Muito parecido. Inclusive, essas modalidades de PPP, né,
a lei traz como concessão parceria público-privada de concessão patrocinada e parceria público-privada de concessão administrativa. Então, tem essa diferença também. Mas aqui o importante, e que eu gostaria de destacar, é que há necessariamente um pagamento pela prestação daquele serviço. Por isso que eu também destaquei como uma hipótese de pagamento por serviço ambiental. Pode passar, Isabela. Aí, aqui é o seguinte. Aqui eu já entro na Lei 14.119, que ela é bem nova, é desse ano, e ela institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Como eu havia dito, essa política, ela estabelece uma série de diretrizes, objetivos, princípios, modalidades de pagamento, uma série de coisas que estão descritos em muitos incisos que compõem ali o bojo dos artigos previstos nessa lei. Então, eu até destaquei alguns artigos aqui, mas eu não vou entrar necessariamente em cada um deles, porque senão nós vamos ficar aqui muito tempo e vai ficar muito chato a apresentação. Mas eu destaquei alguns pontos interessantes que é o Cadastro Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais e o Programa Federal por Serviços Ambientais. Vejam só, essa lei, ela cuida, além da instituição de uma Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, de um programa, de um programa federal de pagamento por serviços ambientais. Então, ela não estabelece um programa nacional de pagamento. Ela estabelece uma política nacional. Compete a cada um dos entes, estados e municípios, estabelecerem os seus próprios programas de pagamento por serviços ambientais, observadas diretrizes de política nacional de pagamento por serviços ambientais. Como que funciona? Pode passar, Isabela. Como que é estruturado essa política, esse programa federal, para pagamento de serviços ambientais? Você tem determinadas ações, tá certo? Essas ações, elas vão ser pagas, né? Se as pessoas praticarem, pessoas físicas ou jurídicas praticarem aquelas ações, elas serão remuneradas em uma das modalidades de pagamentos para a remuneração desses serviços ambientais prestados. Tá? E o que acontece? Ele vai ser pago por uma modalidade e será feito um contrato, certo? Esse contrato, ele observará algumas cláusulas e requisitos que serão previstos em regulamento, portanto, o ato infralegal. Os requisitos todos não estão previstos nessa própria lei, certo? E ele vai ser também registrado no Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. É requisito, que a própria lei exige. E uma vez que esses pagamentos sejam realizados por meio de recursos públicos ou incentivos tributários, os órgãos de fiscalização competente irão fiscalizar a execução desses contratos. Então, é basicamente isso a estrutura do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Mas aqui temos aqui as disposições, eu fiz a questão de destacar uma por uma, por exemplo, modalidade de pagamento. Você tem lá pagamento direto, pode ser monetário ou não monetário. Você tem uma outra forma de pagamento, prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada a certificado de redução de emissão por desmatamento e degradação, títulos verdes, que é parecido com títulos da dívida pública, porém você tem que gastar com determinada prática sustentável. O comodato e a cota de reserva ambiental, que permite que você faça compensação entre imóveis que devem respeitar aquele mínimo legal estabelecido para as áreas de reserva legal. Pode passar, Isabela.
Aí aqui eu trouxe os títulos verdes e a cota de reserva ambiental, que eu já expliquei no slide passado. Pode passar, Isabela, vamos avançando, puxando. Aqui temos a estrutura, né, do Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais, foi o que eu falei. Ele se estrutura aqui em ações, né, em critérios para aplicações de recursos, em contratos de pagamentos de serviços ambientais, governança, cadastro de pagamento por serviços ambientais e incentivos. Os incentivos foram vetados, artigo 17, 18 e 19 da lei. Eles foram vetados, então, se você não tem essa previsão legal, esse incentivo, fica um pouco complicado de você aplicar a parte dos incentivos que eles foram vetados, e em que pese o legislativo ter derrubado alguns vetos do presidente da República, esses vetos, ao artigo 17, 18 e 19, até a consulta da noite de ontem não foram derrubados. Na verdade, eles não foram derrubados mesmo, a lei foi promulgada somente com a derrubada daqueles vetos ali, o 17, 18 e 19 foram vetados. Então, só para vocês entenderem aqui, mais uma vez, você tem uma ação, a lei estabelece critérios para você aplicar os recursos que você vai receber para aquelas ações, é firmado um contrato entre pessoa física e jurídica e o ente público, certo? Não há licitação aqui, tá certo? E esses contratos são registrados no Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Tinha sido vetado essa disposição pelo presidente da República, porém a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional derrubou o veto. E aí, uma vez que esses contratos são registrados no Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, se for utilizado recursos públicos, certo? Ou para pagamento, ou incentivos fiscais, que tem esse problema que foi vetado na lei, o órgão, o contrato será fiscalizado pelos órgãos competentes. Aí a lei usa a expressão órgãos competentes, mas aí nós sabemos que os órgãos de controle interno e externo de cada poder, interno e externo, né, que vão ficar a cargo dessa fiscalização. E pode passar, Isabel. Agora, indo para o final aqui, né, eu venho aqui as questões e está encerrada a apresentação. Eu acho que eu não tenho mais muitas outras coisas para falar sobre essa questão de pagamento de serviços ambientais, sem ficar entrando aquelas minúcias, aqueles diversos incisos da lei que estabelece a Política Nacional de Pagamentos de Serviços Ambientais. Agora que nós trouxemos as questões, tem uma questão que eu formulei lá na primeira parte da apresentação, e agora tem essas outras 3 questões que a Isabela trouxe, né? Uma primeira questão aqui que eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês aqui, que vocês me ajudassem a também pensar, é o seguinte. Eu escrevi assim: Pigou e Coase apresentaram soluções para resolver problemas com externalidades negativas. Mas qual delas seria mais eficiente? Isto é, qual é a mais útil para a proteção ao meio ambiente? Então, aqui nós trouxemos algumas soluções para externalidades, lembrando que Pigou propõe a instituição de um tributo ou um incentivo para a correção das externalidades, nós vimos lá no começo, e Coase, ele pressupõe que as soluções devem ser privadas, ou seja, deve haver uma livre negociação entre as partes, e essa negociação, porque dessa negociação as partes chegarão à solução ótima, qual seja, aquela solução que efetivamente resolve o problema, aquela solução que promove a alocação eficiente de recursos. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão aqui, e perguntar para os senhores aqui, quais das soluções que foram apresentadas os senhores acreditam que sejam a mais adequada, e qual delas vocês adotariam e o porquê? Agora eu vou deixar a palavra livre aí, acho que é o professor que vai fazer uma consideração, e depois aí a gente faria alguma discussão em volta dessa questão aqui. Obrigado. Eu é que agradeço o Marcelo e Isabela
Tá excelente, muito bom, né? Muito completo, e até vejam que a extensão da exposição, ela reflete a extensão do tema, que não é bom, ou convém sempre lembrar que é apenas um item, né, de toda a questão envolvendo direito financeiro e meio ambiente, o que mostra aí a enorme extensão de assuntos que envolve a questão. Eu vou só agora parar a gravação, né, porque nós estamos gravando, só para fins de fazer a interrupção aí na gravação, e em seguida continuamos. Então, mas desde já registro aí os parabéns e o meu agradecimento.